tu não estivesses entre nós. Seria charlatanismo se tu não estivesses entre nós. Seria ilusionismo se tu não estivesses entre nós. Tanto quanto é completamente louco se diz que crê sem que se creia, se ora sem que se tenha fé. É totalmente louco que se peça sem que se espere de todo o coração receber. Por isso eu quero pedir que tu atendas agora a cada um, a cada um, a cada um, cada um, cada um, Senhor, cada clamor, cada voz, cada oração, daquela que se curva diante de ti como Ana, clamando e chorando, daquele que fala contigo como um centurião, dizendo, não precisa nem ir lá em casa, basta mandar uma palavra. Amém. Houve a oração daquela que bate à porta, que entra, que é inconveniente, que insiste, como a Ciro Fenícia, e que diz que migalhas tuas já resolvem tudo. Ou como o oficial do rei, que creu na palavra de Jesus e partiu e chegou em casa e encontrou outro cenário. Senhor Jesus, ou como aqueles amigos que se reuniram e baixaram o companheiro pelo telhado, porque criam que tu podias socorrer aquele que estava todo amarrado. Por favor, é a ti que estamos orando, porque tu fazes tais coisas. E agora eu peço que cada um seja munido de fé e se encha de determinação espiritual para levantar crendo, para voltar de posse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem voltar aos seus lugares. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente boa, hoje é a nossa quinta reunião falando sobre o caminho do discípulo. Alguém que porventura tenha perdido, conseguiu ver na Vem Ver TV? Foi lá e baixou no On Demand para ver? Fez isso? Então, olha, eu disse na quarta-feira passada que não tem mais recapitulação. Não podia ser mais fácil, está lá na Vem Ver TV, qualquer um pode ir lá baixar, reuniões com o Caio, vá lá, tem discipulado 1, 2, 3, 4, 5, assista, que é para a gente não prejudicar quem está vindo toda quarta-feira, acompanhando a sequência. Aí a cada quarta-feira nova eu perco meia hora fazendo uma recapitulação, tá bom, gente? Na quarta-feira passada, depois de dedicarmos a maior parte do nosso tempo, outra vez, conforme tinha sido na quarta-feira anterior, falando sobre o significado do si mesmo, do self, dessa coisa que Jesus diz que tem que ser negada. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós já falamos 2 quartas-feiras sobre o significado desse si mesmo, que tem que ser negado. O que ele é, do que ele se compõe, do que ele é feito,
quais são os elementos que o constituem. E quem tem um mínimo de memória lembra de tudo que foi dito. E se não houver esse interesse de acompanhamento, a cada nova reunião, quem chegar novo vai ficar completamente avoado, sem saber o que está acontecendo. Por isso você tem que se esforçar para o seu próprio bem. Do contrário, tanto faz, é melhor tocar um disco ao contrário, você entendeu? Então ficamos 2 quartas-feiras vendo o si mesmo. E no final da quarta-feira passada, eu iniciei falando sobre o significado de tomar a cruz. Já que a gente tinha distinguido o si mesmo do que seja vida, porque na nossa tradução às vezes se embola, e a gente fica pensando que o si mesmo é a mesma coisa que vida. Vida é o que Jesus veio para dar. Vida e vida em abundância. O si mesmo é uma construção fantasiosa. É um eu fetichista. É um eu iludido. É um eu agregado por uma quantidade enorme de adereços, de aparatos psicológicos, emocionais, culturais, morais, éticos, traumáticos, todas essas coisas que vão virando crosta na vida da gente, que a gente acaba achando que essas coisas somos nós. Eu sou assim, enjoado, perco a cabeça, tenho vontade de matar as pessoas, eu sou assim. Você não é assim, o seu si mesmo ficou assim, por uma série de razões. Eu sou assim, eu não consigo ver mulher passando, que eu não me seguro e eu corro atrás. Você não é assim, o seu si mesmo é que adoeceu. Eu não consigo ver uma oportunidade, um dinheiro a ser ganha, que eu não faço o que eu puder para chegar lá. Porque eu sou assim. Você não é necessariamente assim. Foi o seu si mesmo que se desenvolveu com as pulsões e com os agregamentos de doença que acabaram constituindo esse resultado que hoje você chama de eu. Um eu que jamais será discípulo de Jesus. Porque se você for isso que você chama de eu, é melhor desistir de ser discípulo de Jesus. Porque isso que você chama de eu não gosta de amor, não gosta de renúncia, gosta de receber amor, cafuné, gosta de ser indulgido, gosta de ser paparicado, isso é tudo coisa do si mesmo. Agora, o eu, para seguir a Jesus, tem que gostar de amor, de misericórdia, de compaixão, não de receber, de dar, de oferecer, de servir. Tem que gostar de alongar os caminhos, tornar-se longânimo, tornar-se paciente com o besterol humano, seu e dos outros. Então, a permanecer aquilo que a gente chama de eu e que de fato Jesus chama de o self, de o si mesmo, e diz que ele precisa ser negado, e precisa ser negado por nós, e precisa ser um ato de volição nossa, e precisa ser determinação da gente. Não pode haver nessas horas aquela oração que diz: ó Senhor, me dá vontade de querer, que é o que geralmente a gente faz quando não quer fazer. Ó Senhor, dispõe-me o coração para te agradar. É o que o cara diz quando não está querendo correr atrás da verdade, do que sabe. Quem sabe não transfere para Deus, embora saiba que tudo provém de Deus, embora saiba que tudo é graça divina, embora saiba que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Quem sabe qual é a palavra da verdade, não fica fazendo essa oração, simplesmente aceita o que Jesus diz. E o que Jesus diz? Jesus não está dizendo: se Deus quiser, havendo alguém com algum interesse de quem sabe tornar-se meu discípulo, e se a bondade de Deus extrema derramar sobre ele, de modo que ele, que tem apenas esse lampejozinho de vontade, mas não está muito decidido,
virá a se tornar uma pessoa tão turbinada de desejo de fazer a minha vontade, que aí então ele vai conseguir negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e se tornar um dos meus discípulos. Jesus não disse isso. Ele simplesmente disse: se alguém quer. Se for decisão sua. E ele avaliou bem essa questão da decisão que o discípulo tem que ter. Ele disse: porque é semelhante a alguém que, tomando essa decisão, assemelha-se a um rei que, sabendo que vem outro rei contra ele, munido de um exército de 20.000 pessoas, enquanto ele tem apenas 10.000, ele tem que verificar se com os 10.000 dele ele tem como enfrentar o contingente adversário ou não. Do contrário, Jesus disse que é melhor ele ser esperto e mandar uma comissão diplomática e negociar termos de rendição, do que partir para uma guerra que ele não vai dar conta. Ele disse a mesma coisa que um homem que diz: eu vou construir uma torre, e avisa todo mundo e coloca até uma placa na porta: aqui será a torre do caminho. Aí todo mundo passa e fica vendo a torre, mas ele não calculou se com aquela quantidade de pedras e de tijolos e de material que ele tem, se ele vai conseguir chegar até o final da torre. Do contrário, Jesus disse: é melhor não começar, que é para você não correr a vergonha eterna de ficar o tempo todo anunciando que é, quando não é, e anunciando a disposição de alguma coisa que seja, quando de fato nunca se tornou verdade para você. É apenas parte de um enredo sem compromissos e sem radicalidades. Então, quando ele chega e diz: se alguém quer, a primeira coisa que ele faz é mandar negar o selfie, como a gente já viu 2 quartas-feiras. A outra coisa que ele faz é afirmar que esta decisão, que é a mesma que diz: eu agora entendo a diferença entre o que seja eu e o que seja meu falso eu, meu self, meu si mesmo, com todos os valores agregados que a ele se jungiram, formando esse produto fantasioso, esse fetiche de ego que é o meu. E já sei o que Deus chama de eu. E sei que existe a chance do eu sadio. O eu não é sinônimo de egoísmo. O egoísmo é uma doença do self. O eu nem existe praticamente até que ele seja energizado pela palavra de Deus em nós. Do contrário, a maioria de nós vai vivendo como seres descritos por Paulo, como seres almáticos, seres psíquicos, seres só da volição. Tem inteligência, tem cérebro, tem captação, raciocínio associativo, aprende, consolida, compacta a informação e se move pela dinâmica e pela pulsão da alma, dos impulsos psicológicos, emocionais, afetivos, traumáticos, consolidados, formando essa massa percepcional que ele chama de eu, e que nem ele é ainda. Porque, de fato, eu nasço quando eu sou avivado na intrinsidade morta do meu ser pela palavra de Deus. Ou não será exatamente isso que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos vivamente mortos, animadamente mortos, intensamente mortos, construindo impérios e mortos.
devorando pessoas e mortos. Ele é que nos deu o que ele chama de vida. Nós tínhamos existência, uma existência almática, psíquica e espiritualmente falida e morta, com um eu sem pulsão eterna, sem a vontade da eternidade dentro dele, apenas animado pelos elementos circunstanciais que formam essa miragem de eu que Jesus chama de o si mesmo, que precisa ser negado para que eu apareça. Enquanto essas outras coisas determinam quem eu supostamente seja, eu nunca apareço. Para Deus, em mim, nunca venha me conhecer. Toda essa viagem sobre autoconhecimento que a gente ouve falar por aí, é tratada como ninguém por Jesus quando ele diz que o si mesmo tem que ser morto para que surja esse eu puro, com a consciência limpa do significado da vida. E isto é um processo. No entanto, ele diz que não é apenas uma questão de negar a si mesmo. Negar a si mesmo é apenas a parte negativa dessa decisão. É quando eu chego, vou discernindo e vou dizer, não, isso aqui não sou eu. Isso aqui é herança, isso aqui é trauma, isso aqui é o aeon, é o século, é a era que me deu esse pacote, eu nunca abri, mas assumi que é verdadeiro, que é assim mesmo, que a gente é assim, que quem é alguém se torna desse jeito. Mas não basta apenas chegar a essa conclusão, porque a esta conclusão, muita gente chega pela via da filosofia, da psicologia, de algumas ciências de angústia. Mas não fazem nada além de discernirem a miragem do ser. Aí aparece até alguns que só discerniram esse aspecto fazendo declarações intensas, como minha mulher ouviu na televisão há 2, 3 dias atrás, eu não ouvi, um filósofo dizendo que o que ele tinha descoberto realmente é que o eu não existe. Por quê? Porque ele fez a viagem de desconstrução da ilusão da existência dele, e ele foi até Salomão, foi até o Eclesiastes, tudo é correr atrás do vento. E é mesmo. Só que não acaba aí. Quem fica aí fica morto. Quem fica aí mergulha em depressão profunda. Quem fica aí perde o sentido de todas as coisas. Quem fica aí apenas mergulha nos gostos amargos de tudo quanto seja sem sentido para aquilo que a gente chama de vida. É apenas uma constatação que destrói, mas não constrói. Por isso vem Jesus e diz, tem que negar a si mesmo, é o lado negativo disso, discernir o self e dizer, fica para aí porque você não é eu. Mas de outro lado ele diz, tem que tomar a sua cruz. E seguiu. De um lado eu nego, de outro lado eu tomo. Tem uma ação que é de discernimento consciente, volitivo, decisivo, intenso, resolvido, que diz, eu não sou isto. Não é possível que Deus tenha me chamado para me adornar com cocô. Eu não sou isto. Eu fui chamado para a glória de Deus. Portanto, até por saber quem Deus é, e Deus é a cara de Jesus, e eu sou antitético em relação a isso, isso que eu chamo de eu, não pode ser o eu que Deus me fez para ser. Isso aqui é o si mesmo que tem que morrer. Mas aí vem a ação de tomar a cruz. E eu vi com vocês na quarta-feira passada algumas dimensões desse tomar a cruz. Algumas delas eu vou voltar ainda mais minuciosamente adiante, porque hoje eu quero apenas dar sequência ao que eu interrompi na quarta passada. Eu comecei dizendo, ao falar sobre tomar a cruz,
que a nossa cruz não era diferente do significado de tomar a cruz para Jesus, exceto por uma razão: a cruz dele salva o mundo inteiro. A nossa não salva nem a nós mesmos. A nossa é um exercício de tomar a cruz para a construção do ser que já está salvo em Cristo e que só será moldado se eu fizer o caminho dele nesta via, nesta existência. Do contrário, neste mundo caído, só cresce em mim joio, só cresce em mim self, não cresce espontaneamente em mim o eu segundo Deus. Esse tem que ser energizado pela palavra da vida dentro do meu coração. E aí eu disse que se era assim, a coisa mais sensata para nós a fazermos seríamos pensar de saída, antes de mergulharmos em muitas outras coisas a respeito do mesmo tema, sobre o que Jesus disse quando estava na cruz, porque aquelas declarações de Jesus na cruz assambarcam o significado bastante amplo do que significa tomar a cruz para mim mesmo, em mim mesmo. Nós vimos que não existia nada mágico em dizer tome a sua cruz, era equivalente a dizer tome a sua cadeira elétrica, tome a sua sentença de morte. Aceite que o self terminou seus dias agora que você começou a ser discípulo de Jesus, você aceitou a morte do si mesmo. E mais que isto, o tomar a cruz vai ter que significar um dilatamento interior, espiritual, existencial, o deixar surgir uma consciência nova que é a mesma que brota das declarações que Jesus faz na cruz. A primeira delas, que nós vimos na semana passada, foi que quando o grupo de soldados romanos e a turba alvoroçada estavam ali pregando e malinando dele, e fazendo-o sofrer, e impondo humilhações ou coisas do gênero, ele, posto na cruz, olhou em volta e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu lhes disse que se alguém quiser tomar a cruz de Jesus, a cruz é essa mesma. É dessa cruz que ele nos chama a tomar, que a gente tem que perdoar o mundo, que a gente tem que perdoar a humanidade inteira. Só surge um eu dentro de mim quando o si mesmo perdeu o poder de odiar o mundo, de brigar com o mundo, de se comparar com o mundo, de ambicionar o mundo, de competir com o mundo, de se ressentir do mundo, de dizer, o mundo me odeia, não me entenderam, não me perceberam, essas coisas todas que a gente faz de se tornar vítima, tudo isso é doença do si mesmo. Aí vem Jesus e da cruz, sem self nenhum dando ordens, sem nenhuma autoindulgência, simplesmente vem e olha a ignorância humana e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Primeiro passo prático, primeira mudança e alteração mental, de significado e de valor a se instalar em nós, no tomar da cruz, essa disposição de perdoar a todos, de perdoar a todo mundo, de perdoar o mundo inteiro, de perdoar os executores, de perdoar os carrascos, de perdoar os algozes, de perdoar a injustiça e de perdoar até os excessos de justiça. De perdoar. Se eu não puder colocar o pé no caminho, tendo partido do perdão que diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, não começa o caminho do discípulo dentro de mim, jamais. Foi isso que Jesus disse.
A gente orou ainda agora a oração que o Senhor nos ensinou, chamada de Pai Nosso, e lá no finalzinho dela, ela diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse é um princípio que está instalado para sempre. Quem quer perdão, perdoa. Quem não perdoa, não tem perdão. É simples assim. Portanto, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele também está fazendo todos os que não sabem o que fazem filhos do mesmo Pai, para quem e a quem ele pede perdão pelos irmãos alienados, ignorantes, idiotados, embrutecidos, simializados e bestializados, mas perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olhe bem aqui para mim, porque a gente não precisa ir a lugar nenhum se a gente não puder passar disso aqui. Se para vocês for uma coisa relativa, se for opcional, se é como viagem a Israel com opcional para a Grécia, desista, meu irmão. Porque isso aqui não é opcional, é o primeiro passo. Ninguém põe o pé. Ninguém começa a ser discípulo se, em negando si mesmo, não tomar a cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então você que está aqui, desejoso de aprender a ser discípulo, como se essa fosse uma coisa que entrasse aqui na cabeça, a gente fosse para casa, lesse a lição, a revistinha, decorasse para contar para os outros, como se todo mundo virasse testemunha de Jeová, do discipulado em Jesus, por aí. Desista dessa maluquice, porque para ser discípulo não há muita coisa a ser aprendida, existem poucas coisas e essas são para ser praticadas. Por isso, se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, a si mesmo se negue e negue o si mesmo, e tome a sua cruz. E a primeira dimensão dessa cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora eu queria que você que está aqui dizendo: eu quero ser discípulo, pensasse nesse momento quais são as pessoas que você não consegue nem dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. São aquelas pessoas que você diz: Pai, não perdoa não, porque safado sabe, Senhor. Sabe. Trata deles, Jesus. Trata bem. Como eu vi uma bispa na televisão, acho que anteontem, lá no Rio, ela falando lá, e o negócio dele era essa: porque você vai ver que o Senhor vai te vingar, meu irmão. Espera! A mão de Deus está vindo aí, vai quebrar todos os teus inimigos. Aleluia! Essa é discípula do si mesmo. Tem nada a ver com Jesus, está falando o nome de Jesus, mas Jesus nem passou aí. Não sabe nem o que é isso. Diz: olha, não te conheço ainda. E não posso nem dizer que tenho muito prazer, porque pelo que você está dizendo, está um terror esse negócio. Quem são aqueles que você não consegue nem dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ou o que falam, ou o que dizem a meu respeito, ou o que pensam sobre mim, ou como me interpretam, ou como me divulgam? Quem são? Se você não puder passar por essa pessoa, não tem discipulado. Você está entendendo? É melhor parar aqui. A gente termina, vai para casa, pensa bem no assunto, volta a quarta que vem. Eu sou um cara liberto de vocês, libertão de vocês. Alguém aqui está pensando que eu preciso que alguém venha me ouvir? Não preciso de nada disso, não. Não tenho tempo a perder. Não estou formando uma catequesezinha. Minha vontade é ver nascerem alguns discípulos de Jesus.
Então, a primeira coisa, antes da gente prosseguir, a gente não vai prosseguir se a gente não passar daqui, é saber quem são as pessoas acerca das quais você não consegue nem mesmo dizer, Pai, perdoa ou perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E mais do que isso, eu pergunto a você, dentro da sua cabeça existe algum compartimento que foi criado de um modo tão ilusivo e sutil que faz você pensar que tem gente que é para você amar e perdoar e tem gente que você não precisa odiar, mas também não precisa amar? Tem. Geralmente, quando o indivíduo se vicia em reuniões cristãs, ele fica com esse tipo de doença. A humanidade a ser amada é aquela que ele encontra para cantar, bater palma, cultuar, fazer oração juntos. Esses são os irmãos dele, esse é o mundo a ser amado. Quem está fora desse grupo é um pessoal que a gente vai levando, a gente vai levando. Se der, a gente leva, se não der, a gente atropela. E o Senhor me abençoe e me guarde, porque eu sou um bom dizimista. Aleluia. E assim vai. Não tem geografia de silêncio, de sombra, nesse chão. Chegou um pessoal a João Batista, quando João Batista começou a chamá-los ao arrependimento, a prévia do convite ao discipulado de Jesus, e chegou um pessoal lá de tipos diferentes. E vieram alguns e disseram, os que eram, por exemplo, soldados do imperador ou do templo, João Batista, o que a gente deve fazer para herdar o reino dos céus? João Batista disse, não deem cacetada naqueles que estão debaixo de vocês, nos presos. Tratem os presos de vocês com humanidade, com bondade, com misericórdia. E contentem-se com o soldo de vocês, com o que vocês ganham na PM. Não metam a mão. Aí chegaram os oficiais da Receita, os publicanos. Disseram, e nós? O que a gente tem que fazer? Ele disse, não aceitem suborno, não façam extorsão, não usem o poder de vocês para achacar o próximo. E aí vieram os fariseus e disseram, e nós, o que a gente tem que fazer? Ele disse, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, gente, nós estamos diante de coisas muito simples e muito práticas. Ninguém tem que aprender a sentar aqui, numa posição budista, ficar horas. Isso é porque eu vou enfrentar a mamãe daqui a pouco. Senhor, meu marido está vindo aí. Pelo amor de Deus, não é assim não. É a decisão em Jesus, porque eu fui perdoado do imperdoável. E quem quer ser perdoado do imperdoável e viver perdoado de qualquer imperdoável, esse perdoa tudo e todos os imperdoáveis. De coração. E esse diz, Pai, perdoa o meu marido porque ele não sabe o que ele faz. Perdoa a minha mulher porque hoje ela amanheceu surtada. Perdoa o meu filho. Agora, não significa dizer que você não tome as providências da dignidade, da saúde e da relacionalidade. Filho, a gente disciplina. Ele já é perdoado, mas a gente disciplina a si mesmo, como Deus disciplina a gente. Na conjugalidade, a gente tem que tratar com o outro já perdoado, embora a gente tenha que tratar com outras coisas que precisam ser tratadas em nome da verdade, da justiça e do sentido real das coisas. Obrigado. E em qualquer outro nível da vida. Só é se for assim, se não for assim, não é.
Você quer ser discípulo? Então olhe agora no seu coração. Veja quem são os ícones dos seus ressentimentos, das suas antipatias, das suas raivas, das suas impossibilidades de perdão. Você tem impossibilidades de perdão? Você tem pessoas acerca das quais você diz, Senhor, esse não. Eu perdoo o mundo inteiro, mas este aqui não. E se você for querer saber por quê, não, é porque a pessoa fez mal ao seu self. Significa dizer que o self nem foi negado ainda, porque o eu não diria isso. O eu segundo Deus quer paz, quer amor, quer harmonia, quer sossego, quer silêncio interior, quer voz e cicio suave, quer brisa no íntimo, quer alegria que não seja o grito do agito, mas o gozo de ser. É isso que o eu verdadeiro quer. Por isso eu pergunto pela 10ª vez, você quer ser discípulo? Está disposto a, em identificando o panteão das suas antipatias, inimizades ou qualquer outra coisa, dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Se eu e você não pudermos começar daí, eu repito pela 11ª vez hoje à noite, não tem para onde ir, vocês entenderam? Esse é o chão primeiro. Se alguém quer ser discípulo, precisa perdoar. Precisa ter o olhar do perdoado por Deus, que é aquele que, em tendo sido perdoado, enxerga a vida com os olhos da graça. Eu tenho necessidade de perdoar o mundo inteiro. Porque o que em mim já foi perdoado é maior do que todos os mundos inteiros. Quando Paulo disse, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores dos quais eu sou o principal, ele não estava com um argumentozinho retórico de piedade falaciosa, ele estava sabendo o que ele estava dizendo mesmo. Ele não estava se comparando com nenhum dos grandes bárbaros e matadores da antiguidade, nem com nenhum criminoso perverso, nem com nada. Ele só estava olhando para ele mesmo e dizendo, eu sei que dos pecadores eu sou o principal, até por causa de tudo que eu sei. Porque tem gente aí fazendo o que não sabe, mas eu sou o principal, porque toda vez que eu faço, eu sei. E justamente porque eu sou um homem que quando faz, sabe, é que eu tenho que andar todos os dias da minha vida perdoando a todo mundo que sabendo ou não sabendo faz, e dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segundo passo, aparece naquela declaração da cruz também, seguinte e sequente. Havia 2 malfeitores sendo executados junto com Jesus, um à direita, outro à esquerda. Um deles dizia, se tu és o Cristo, como tu propalas, por que tu não salva-te a ti mesmo e a nós também, desce da cruz? E o outro dizia ao que afirmava essas coisas, tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós
na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amém. Tomar a minha cruz é olhar para Jesus e dizer: Ele está levando sobre si o pecado de nós todos e o meu. O que aquele homem que morria ao lado e não blasfemava dizia era Isaías 53, sem que ele soubesse. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi exatamente isso que o malfeitor, sem teologia, sem Bíblia, sem Escritura, sem memória de nada, sem catequese, sem rabino, sem mestre, sem ninguém, soube, por límpido discernimento do Espírito Santo, veio sobre ele a mesma revelação que veio sobre Pedro, quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que sobre este homem veio de um outro modo, ele ainda disse de modo ainda muito mais candente, poético, intenso e visceral: tu nem ao menos temes a Deus. Quem estava ali diante dele era Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estando sob igual sentença, deu um passo para além de Pedro, que quando ouviu Jesus dizer que ia para a cruz, repreendeu. Esse não. Reconhece a sentença de Deus como sendo a sentença de todos os homens, como sendo a sentença dele, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça. Isso é um cara morrendo satisfeito, isso é um macho, isso é um homem. Tinha tudo ali, menos um menino, mas um homem. Nós, na verdade, com justiça. Eles sabiam que era o caminho da vida. O caminho da vida não rouba, o caminho da vida doa, o caminho da vida não toma, o caminho da vida entrega, o caminho da vida não usurpa, o caminho da vida legitima o que é bom. O caminho da vida não é um ludíbrio, o caminho da vida é verdade simples e sincera. Ele sabia o que era e o que não era. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Discipulado começa com a gente se dispondo a perdoar tudo e todos, por causa de tudo e de todas as coisas que em nós já estão perdoadas. E o discipulado continua mantendo o coração certo de que o grande prêmio, o grande lucro desta vida não é ser salvo de nenhuma calamidade humana. Não é ser arrancado de uma cruz, não é ser despregado de nada, não é ser poupado de nada, não é ser eximido de nada. Para o discípulo, depois que ele viu Jesus, discerniu Jesus, enxergou Jesus, compreendeu a glória e o ganho do que significa estar em Jesus, qualquer coisa que a ele aconteça é, na verdade, com justiça. Não tem demandas, não tem questões. Ele sabe que ele está sempre aquém. Ele nunca vai se encontrar além da referência. Ele é um ser sempre aquém dela. Por isso, o descanso dele não está em si mesmo, nem na sua autoconstrução, ao contrário. Ele sabe que mesmo que seja nos estertores
nos momentos finais da sua consciência, em qualquer que seja o tempo em que a lucidez de Deus a ele chegue e a ele visite, que se os olhos dele se abrirem, e se ele discernir Jesus, ele já discerne Jesus sabendo que está pago, está consumado, está feito. O discípulo sabe que tem lugar no paraíso não por causa dele, mas por causa de Jesus. Ele tem lugar no paraíso apesar dele. O paraíso é o destino dele não por causa dele, mas por causa daquele que levou sobre si as iniquidades de nós todos. E é por isso que ele anda pacificado. E é por isso que ele nunca une a sua voz aos clamores blasfemos desta vida, às vozes que aviltam a Deus, às vozes que trazem assinte a Deus, às vozes que trazem demandas a Deus. Se tu és, faze por ti, faze por nós. No discípulo, Deus não é nunca alguém tratado como se tu és, então me prova. Para o discípulo, Deus é, Jesus é. Com cruz, sem cruz, pendurado, deitado, de cabeça para baixo ou em cima, o que importa é que Ele é. E eu, nele, sou lembrado no paraíso. O paraíso lembra de mim todo dia. O paraíso sabe de mim todo dia. Eu sou contado no paraíso como um dos cidadãos de Deus. O paraíso me conhece, embora eu ainda não o conheça. Mas aquele que entrou nele por mim, é aquele que diz, olha, quando chegar o teu dia hoje, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E mais que isso, o discípulo vai descobrindo à medida em que ele caminha, que o paraíso não é só um lugar transcendente. O paraíso é também um lugar existencial, é comigo. Aonde eu estou com Jesus, aí vai virando paraíso. Paraíso é em mim também. Jesus em mim não é esperança da glória, Jesus em mim é presença antecipada e crescente das consciências do paraíso e da glória de Deus. Não se faz um discípulo sem a transcendência do paraíso e não se faz um discípulo sem a imanência do paraíso. Ele tanto me transcende e me motiva, como é imanente em mim e gera em mim as pulsões do desejo eterno que me remetem na direção daquilo que me aguarda. Eu vou parar aqui hoje. Seria tão simples para mim prosseguir dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Mulher, eis aí o teu filho. Seria tão simples prosseguir dizendo, está consumado, e falar 10 dias a respeito. Ou nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vocês já viram quanto tempo a gente vai passar aqui falando disso? Sem ter entrado na cruz aí. Mas hoje, não é nem tanto por vocês, hoje é por mim. Eu estou desidratadíssimo desde ontem à noite. Eu devo ter ido ao banheiro dezenas de vezes. Eu estou assim, sem água em mim. E me sentindo frágil. Por isso eu introduzo, dizendo isto, o tema da nossa próxima quarta-feira. Deus meu, por que me desamparaste? Eu tenho sede. Porque eu tenho sede. Estou precisando beber água. E discípulo precisa aprender a sua humanidade. Discípulo que não respeita a sua humanidade vai se perder no caminho. Agora, indo para casa de modo muito sério, sem nenhum arrepio,
Ninguém ficou arrepiado hoje aqui enquanto eu falava. Não bateu nenhuma empolgação em ninguém. Ao contrário, eu vi uns rostos assim, circunspectos, pesados, preocupados. Mas é verdade. Esqueça o seu batismo, o primeiro, o segundo, o 10º, o que você fez nas águas do Jordão, do Jordãozinho ou do Tietê. Tudo isso. Não comece a discipular sem que eu tome a cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu queria que você agora tirasse proveito desse nosso encontro. Eu aproveitasse da melhor maneira possível, que só será da seguinte forma: se você puder hoje começar a estabelecer um lugar de perdão, se do alto da cruz, aonde você está crucificado com Cristo, perdoado em Cristo, justificado em Cristo, eternamente resolvido nele, se você puder daí olhar para cima com ele e dizer: Pai, perdoa meu pai, perdoa minha mãe, perdoa meu ex-marido que me magoou tanto, perdoa minha ex-mulher que me traiu, perdoa minha noiva que tem me desprezado, não sabe nem terminar um relacionamento direito, perdoa aquele patrão que tem prazer em me acachapar. Perdoa, Senhor, os que gratuitamente me odeiam. Perdoa os que receberam informações erradas a meu respeito e construíram um ser que não sou eu. Ou perdoa aqueles que ficaram com a minha imagem, a imagem do meu self, que durante tantos anos foi o que eu apresentei a eles, e hoje eles não têm nem como avaliar o que mudou em mim. Mas perdoa-os, porque eles não sabem o que me aconteceu. A gente vai sair daqui hoje, depois que cada um fizer o seu exercício interior, andar aquele caminho íntimo, procurando pessoas dentro de nós. Algumas a gente precisa encontrar fora de nós e manifestar com os olhos, a voz, a mão, a declaração de perdão, reconciliação e graça. Outros nem precisam. Só aqui dentro. Só precisa ser informado disso aquele a quem nós informamos do nosso ódio. Aquele a quem nós nunca informamos do nosso ódio não precisa ser informado de nada, só precisa ser perdoado aqui. Que é para você não criar um outro problema no coração dele. É aqui. Então vamos curvar a cabeça agora. E às vezes essa é uma viagem desagradável. Essa é a verdadeira psicanálise, gente. Você pode ir a um analista 10 anos, se você não perdoar, a única coisa que você vai saber é como o seu self é tão complexamente construído de amarguras. Só isso. Quem quer ter um eu, começa perdoando. Para receber vida em Cristo, a gente tem que se abrir pela fé para receber o perdão que vem dele. E quem recebe o perdão que vem dele, desse momento em diante, fica sendo servo do perdão, servo da graça. Isso é ser servo de Cristo. É ser servo das coisas pelas quais ele viveu e morreu, servo das coisas que ele chama de vida. E sem perdão, não principia vida na existência de nenhum de nós. Não tente maquiar, não tente fazer uma relação diplomática com esses bichos aí dentro de você.
Essa cachorrada tem que ser morta mesmo. O que tem que nascer é essa disposição de graça e de perdão. E aí você vai ver como a cura brota. Conforme esses dias no Rio eu ouvi de uma senhorinha que me falou, estava indo há anos e anos em tudo que é reunião de cura divina, procurando cura para a vida dela, e doenças só aumentavam. Até que há um tempo atrás, ela me ouvindo lá na Vem Ver TV, falando sobre perdão, ela creu na palavra do Evangelho, e ela disse: o Senhor nem orou pela minha cura, bastou eu crer na palavra do Evangelho e decidir que eu ia perdoar, e perdoar, que eu amanheci curada. Eu estou toda curada, já tem 3 meses. Às vezes a gente não sabe como a gente vai represando males dentro de nós, porque a gente não deixa esses sentimentos perversos vazarem pela via do perdão. Ser discípulo não é um ser que caminha sacrificialmente atrás de Jesus. Jesus não disse que a vida do discípulo era um sacrifício, ele disse que era uma vida abundante. Então a gente nega o si mesmo e toma a cruz, que é para poder ter vida abundante. Vida abundante é vida que não está escravizada ao ódio de ninguém, que perdoa todo mundo, que anda por cima disso, que navega acima das vagas, crendo que o agito de baixo é confusão das almas desencontradas, não tem nada a ver com o nosso chamado em Deus. Vamos orar então? Senhor Jesus, assim como essa chuvinha que começa a cair sobre esta tenda, por favor, dá que a chuva do Teu Espírito, no sossego e no silêncio desta noite, esteja irrigando corações secos, que a própria pessoa comece a sentir cheiro de terra molhada vindo de dentro do coração. Que cada um comece a identificar o fato de que o deserto vai se transformar num jardim, num pomar. Por favor, vence o nosso deserto interior com essa chuva de graça, de amor. Coloque em nós essa vontade de sermos teus discípulos, mesmo. Ficarmos livres daquilo que a gente chama eu e que é apenas um bolo de fantasia. E ajuda-nos a termos a coragem de abraçarmos aquilo que tu chamas de eu em nós, que precisa ser primeiro ressuscitado, revivido, porque está morto em delitos e pecados. E uma vez aceso pela palavra da vida, dá passos simples. E o primeiro deles é perdoar a todos, porque já se sabe de todo perdoado por ti. Por favor, realize esse bem no coração de cada um de nós, para que nós sejamos teus discípulos, para que nós sejamos teus discípulos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.